Boa noite, queridos companheiros, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo da terceira obra, perdão, da codificação espírita, o livro Céu e Inferno. Estamos no capítulo 1, o futuro e o nada, e hoje vamos comentar o ponto 3. O comentário hoje é livre. E vamos, antes de iniciar o nosso estudo direto, vamos para uma oração de agradecimento. Quem quiser pode fechar os seus olhos, respirar tranquila e profundamente, para sentir harmonia no seu coração, pacificar a sua mente. Respiremos mais uma vez profundamente e elevemos o nosso pensamento ao nosso Pai Maior, ao nosso Pai Celestial, que é energia brilhante, energia Mãe, Pai, Criadora de tudo o que existe. Amado Pai Celestial, é com imensa gratidão no coração que hoje estamos aqui reunidos em Teu nome, para mais umas reflexões, um estudo deste livro, O Céu e o Inferno, que é a justiça divina, que nos vai ensinar e que nos vai levar a refletir sobre os princípios da justiça maior, aquela que não depende da vontade dos homens, mas aquela que é. Bem-ajam a todos, irmãos mentores, a Jesus e Maria, por nos apoiarem nestas reflexões, e convidamos a todos, encarnados e desencarnados, a juntarem-se ao nosso estudo, para assim, em conjunto com uma grande família de luz, refletirmos sobre estas verdades maiores. E fiquem connosco hoje e sempre, e que assim seja. E assim, queridos companheiros, nós hoje, quem tiver o Céu e o Inferno da editora Verdade e Luz, está na página 30, é o capítulo 1, o futuro e o nada, o item 3, que diz o seguinte: vamos supor que por uma circunstância qualquer, todo um povo adquire a certeza de que em 8 dias, em um mês, em um ano, se assim se quer, será exterminado, que nenhum indivíduo sobreviverá, que não restará mais nenhum traço de si mesmo após a morte. Que fará esse povo durante esse tempo? Trabalhará para o seu melhoramento, para a sua instrução? Entregar-se-á ao trabalho para viver? Respeitará os direitos, os bens, a vida do seu semelhante? Irá submeter-se às leis, a uma autoridade, qualquer que ela seja, mesmo a mais legítima, que é a autoridade paterna? Haverá para ele um dever qualquer? Certamente que não. Pois bem, o que não acontece coletivamente, a doutrina do niilismo o realiza cada dia isoladamente. Eu aqui lembro, que já foi dito num outro estudo anterior, que por niilismo nós entendemos que é a doutrina da redução a nada, ou seja, do aniquilamento e da descrença absoluta. É a doutrina segundo a qual nada existe de absoluto. Isto é uma nota do tradutor desta edição, mas se formos a um estudo anterior, penso que foi o estudo da semana passada, se não foi logo o primeiro, não tenho aqui presente, há uma outra, a mesma abordagem, mas um pouco mais desenvolvida. Portanto, o niilismo é uma doutrina do nada e é a doutrina do materialismo, do presente e do rápido consumismo. E continua Allan Kardec: se as consequências não são tão desastrosas, perdão, quanto poderiam ser,
É porque, em princípio, na maior parte dos incrédulos há mais fanfarronice do que verdadeira incredulidade, mais dúvida do que convicção, e para eles têm mais medo do nada do que o que querem fazer parecer. O título de espírito forte alimenta o seu amor próprio. Em segundo lugar, porque os incrédulos absolutos são a ínfima minoria. Eles sofrem involuntariamente a influência da opinião contrária e são mantidos por uma força material. Porém, se a incredulidade absoluta chegar um dia à condição de maioria, a sociedade estará em dissolução. É para o que tende a propagação dessa doutrina. E na nota do tradutor é apresentado aqui um caso que eu não vou ler agora. Quaisquer que sejam as suas consequências, se ela fosse verdadeira, a doutrina do niilismo, seria necessário aceitá-la, e não seriam nem sistemas contrários, nem a ideia do mal que dela resultaria, que poderiam fazer com que ela não existisse. Ora, não é preciso disfarçar que o ceticismo, a dúvida, a indiferença, cada dia ganham mais terreno, apesar dos esforços da religião. E isso é positivo, os esforços da religião. Se a religião é impotente contra a incredulidade, é porque lhe falta alguma coisa para combatê-la. De tal maneira que, se ela ficasse na imobilidade, em um dado tempo seria infalivelmente ultrapassada. E aqui há uma boa reflexão, porque é que a religião é impotente, não é? Para combater a incredulidade. O que falta à religião neste século do positivismo, e estamos a falar do século XIX, que foi o século de Allan Kardec, em que se quer compreender antes de crer, é a sanção de suas doutrinas por factos positivos. É também a concordância de certas doutrinas com os dados positivos da ciência. E se ela diz branco e os factos dizem negro, é preciso optar entre a evidência e a fé cega. Evidência e fé cega foi o título exato que eu dei a estas reflexões deste capítulo. Porque o niilismo, que hoje continua a estar bastante disseminado, leva exatamente a estas situações que Allan Kardec, estas perguntas que Allan Kardec aqui coloca logo no início deste capítulo, que é: se um povo soubesse que só duraria 3 meses, o que é que esse povo ia fazer? Ia aplicar o tempo que lhe restava na sua instrução, no seu ensino, no seu bem ao próximo, ia se instruir, ia ajudar uns aos outros, ia fazer o bem, na sua maioria. E Allan Kardec chega à conclusão que não. E não porquê? Por causa desta teoria do nada, ou seja, desta teoria vazia do princípio maior, que é o sermos imortais, esta teoria vazia de que nós somos matéria, ao contrário da realidade que nós somos espírito, esta teoria vazia de fé e que só se baseia em factos reais e em evidências. E por que é que a religião, assumida na sua generalidade, é impotente para combater a incredulidade? Ela é impotente para combater a incredulidade porque ela também, na sua grande maioria, está aliada a esta filosofia ou esta doutrina do nada. Também está aliada há muitos séculos a uma fé que é só uma fé da boca para fora, mas não é uma fé de coração. Ela também está aliada há muitos séculos ao princípio do poder, ao princípio do orgulho, ao princípio do materialismo. Então, como é que
uma religião, e estou a falar daqui como Allan Kardec também falou, em princípio a religião, sem nenhuma conotação, como é que um princípio pode combater o seu próprio princípio, ou seja, que moralidade tem uma pessoa para combater outra que faz exatamente o mesmo que ela faz? Não tem força, tal como Allan Kardec aqui nos diz. E, portanto, como termina aqui neste item Allan Kardec, é preciso optar entre a evidência e a fé cega. E eu gostaria, antes de terminarmos, porque lembremos que nós estamos a refletir sobre o futuro e o nada, não é? São reflexões, vários itens deste capítulo, que se vão completando uns a outros para depois se formar então a ideia final. E assim é que são mais ou menos construídos os livros do Allan Kardec, o livro dos médiuns na fase em que nós estamos teórica também. Ele leva-nos a pensar, leva-nos a raciocinar, a treinar o raciocínio, a treinar a dedução, a treinar o pensamento por factos, por evidências, por exemplos, não é? Para nós sairmos um pouco desta digamos assim, ignorância ou incredulidade que temos vindo a ser formatados ao longo de muitos séculos, nestes padrões que estão agora felizmente em mudança, de um mundo próprio de um mundo de provas e expiações. E para fecharmos este item terceiro do capítulo 1, o futuro e o nada, eu trouxe-vos, porque assim foi conduzido em reflexão, o capítulo 19 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, a fé transporta montanhas. E neste capítulo eu fui a um pequenino item. Quem tiver o Evangelho segundo o Espiritismo da editora Verdade e Luz está na página 366. O item 4, que nos diz assim Allan Kardec, ou a espiritualidade por ele. É preciso evitar a fé com presunção. Olha o gatinho, olá gatinho. E começa ele, é preciso evitar confundir a fé com presunção. A verdadeira fé se alia à humildade. Aquele que a possui coloca a sua confiança mais em Deus do que em si mesmo, porque sabe que, como simples instrumento da vontade divina, ele nada pode sem Deus. Essa é a razão porque os bons espíritos vêm em sua ajuda. A presunção é mais orgulho do que fé, e o orgulho, cedo ou tarde, sempre é castigado pela decepção e pelos fracassos que lhe são impostos. E, portanto, este item 3 fala-nos exatamente da incredulidade, fala-nos exatamente do materialismo, fala-nos exatamente da presunção daqueles que se creem melhores, maiores, que sabem tudo, que se creem Deus na terra, porque têm o poder material, seja ele qual for, e não porque são seres humildes, são seres de fé, são seres de amor. E ficam as reflexões hoje, eu termino-as por aqui. Eu achei muito curioso este item 4, porque encaixa no meu ponto de vista e do Evangelho segundo o Espiritismo, encaixa no meu ponto de vista exatamente com este item terceiro do céu e inferno. Mas claro que podem haver outras interpretações e façam as vossas pesquisas para completar este capítulo do céu e do inferno, para melhor o entenderem, se assim acharem por bem.
Eu vou terminar com uma prece de encerramento e depois ficamos com alguns minutos para fazermos os nossos comentários. Convido a todos, assim, para respirarem profundamente e levarem o seu pensamento ao mais alto. Imaginarem a figura amorosa do nosso querido e amado Mestre Jesus, de braços abertos para nos abraçar a todos, num abraço que nos vai fortalecer, num abraço que nos vai tranquilizar, que nos vai dar a coragem da fé humilde, da fé no nosso Pai Maior, da fé que Ele nos ensinou quando andou entre nós. E vamos agradecer a oportunidade, mais uma vez, de aqui estarmos reunidos, a oportunidade de refletirmos sobre estes conhecimentos, a oportunidade de estarmos hoje aqui, num momento para nós tão importante, que é o momento de caminharmos em conjunto, em projetos que podem levar a tranquilidade, a paz e o conhecimento a todos nós e a todos aqueles que necessitam nos dois planos da vida. Porque a mente é que comanda, e quando nós lemos um livro, estamos a criar na nossa mente as ideoplastias, as imagens que esse livro sugere na nossa mente. E é dessa forma que os nossos irmãos sem matéria, no invisível, vão captando as nossas vibrações e vão aprendendo. Amado Mestre Jesus, ilumina a todos neste dia, encarnados e desencarnados. Abençoa a todos aqueles que alegraram o nosso dia, que nos ensinaram, que nos apoiaram, que nos fortaleceram. Ilumina a todos aqueles que fazem parte da nossa caminhada e em conjunto vamos ultrapassando os nossos desafios, vamos aprendendo e vamos crescendo. E vamos tornando-nos todos mais fortes. E fica com todos e cada um de nós, nas suas casas, nos lugares onde se encontram, neste ou noutros planos, neste ou noutro mundo, para que o trabalho do bem possa ser assim amplificado. E que assim seja. E assim, queridos companheiros, nós estamos quase a terminar as nossas reflexões de hoje, mas temos aqui, eu pelo menos só agora é que vi, não sei quando entrou ou está a entrar, a nossa amiga Dina. Está-se a ligar, vocês estão a ver? Não. Tá. Olá Dina, boa noite. Ainda não nos ouve, vamos pôr em galeria. Pronto, aqui está ela. Olá Dina, boa noite, tu estás boa? Ainda não nos ouve, mas já nos vê. E enquanto ela se liga, podem, quem quiser, Suzy, quais são as suas considerações? O que é que nos quer dizer? Eu gosto, portanto, é um estudo bonito, só que não é muito fácil de entender, não é? Não. Não é fácil de entender. Não. E eu chego ao fim da leitura e tenho que voltar ao princípio, porque não, parece que não percebi nada, não é? Não sei se fica alguma coisa cá dentro ou não, mas não, isto é complicado. Eu outro dia comentava exatamente isto. O estudo das obras de Allan Kardec, principalmente O Céu e o Inferno e a Gênese, a Gênese ainda é mais complexa, mas são livros que têm que ser estudados com calma, por isso é que é importante nós colocarmos as dúvidas e tirarmos as dúvidas e conversarmos um bocadinho sobre o que lemos. Eu tento ler o mais devagar possível para exatamente nós podermos ir refletindo, para podermos ir pensando em todas estas situações. Mas é isto, é ler e reler, partilhar, perguntar e ir avançando assim. Mas enquanto a Maria João está a ler, eu estou a acompanhar no livro,
e lentamente, parece que até estou a entender tudo, estou a perceber, mas chego ao fim, eu já não sei o que é que foi o princípio, né? Já não consigo perceber. A Gênese, eu comecei a ler, mas o primeiro capítulo até o li bem, consegui perceber, mas quando cheguei ao segundo capítulo, parei, porque aquilo é demasiado complexo para mim, assim, sem ajuda, sem nada. Não consegui, assim, mas não vou ler, pronto, e depois fico triste porque não consigo acompanhar. Devagar, Suzy, devagar nós vamos conseguindo interpretar tudo, mas coloquem as dúvidas aqui no chat, que nós entretanto vamos partilhando, ou no próximo dia de estudo nós abrimos com as respostas às dúvidas antes de irmos para para avançar para o estudo do dia, que é para assim irmos caminhando todos com a compreensão do nosso estudo. Olá Dina, agora já nos estás a ouvir, nós estávamos-te a ver, mas ainda estavas a ligar o teu áudio. Seja bem-vinda. Não nos está a ouvir. Está a ouvir. Não está a ouvir. Telma e Emília, querem colocar alguma consideração? Não, assim, de momento não. Está tudo dito, até na explicação, realmente nós ou optamos aquilo que estamos a optar, nos acontecer o azar que aqui está dito, do indivíduo ter só, neste caso, foi de um povo, mas se for um caso individual, do indivíduo ter só, nem que seja 24 horas de vida, quer dizer, ele não vai andar 24 horas em discotecas e em coisas assim que o valha. É melhor estar calmo, e sereno. Talvez ler um livro edificante e aguardar. Ou então, se tiver 2 ou 3 anos, conforme for o caso, também não dá 3 anos em discotecas e em bares e por aí fora, não é? Isso não nos leva a lado nenhum, é só um vazio. Não é? É isso mesmo. É isso mesmo, a reflexão aqui foi essa, se nós soubéssemos todos nós quando é que era a data da nossa partida deste plano, será que nós empregaríamos este tempo, porque temos a fé fortalecida e a humildade em nós íamos aplicar esse tempo em obras edificantes para a evolução do nosso espírito? Essa é a questão. E pela teoria do niilismo, isso não irá acontecer, mas pela teoria da espiritualidade, se nós já estamos fortalecidos na fé e já temos este conhecimento, no nosso coração, nós se calhar já iríamos investir de outra maneira, não é? Digo eu. Sim, digo eu, não sei, estas situações que nós temos que ainda estudar muito para fortalecer-nos a nós mesmos, perante as situações, saber como é que reagir. Mas eu concordo consigo, não íamos gastar esse tempo em futilidades, não é? Isso de certeza que não. Há muita gente que o faria. Há muita gente que o faria. Sim. É isso, o que é uma pena, pois. É isso que eu, quando estava a preparar o estudo, me lembrei, que esta teoria do niilismo, que no século XIX, que é o século do positivismo, combatia-se muito todas estas teorias. Hoje as coisas estão muito mais materializadas ainda, não é? Ainda, e já ninguém perde muito tempo em reflexões filosóficas ou o que seja, mas as coisas existem tal e qual, e eu conheço muita gente que se soubesse que tinha uma data de partida, iria fazer tudo aquilo que acha que tinha direito neste mundo material e não. Exato. Porquê? Porque é como nos diz aqui Allan Kardec, é pela própria ignorância e pela presunção de que é cada um deles que comanda a sua vida, e tal como disse hoje à tarde o Dr. Edson, nós somos simplesmente instrumentos, não é? Da fonte criadora, do nosso Pai Celestial, nós só evoluímos se trabalharmos em nós para termos uma vibração consciencial mais elevada, porque se nos dedicamos à materialidade, não vamos muito longe, não é? Perdemos uma existência que é preciosíssima e não vamos muito longe. Emília, ainda temos 1 minuto.
É assim, dedicar à materialidade, não sei o que é que quer dizer exatamente. Ora bem, nós neste mundo em que vivemos materialista, temos de dedicar tempo à materialidade para ganhar dinheiro, para pagar as contas, a roda do rato. Pronto, estamos a viver num mundo materialista, não estamos noutro planeta qualquer, então calculo que temos de dedicar algum tempo a isso, não em futilidades, concordo, mas se vivemos no mundo material temos de dedicar de alguma forma à parte material, não é? Sim, mas não ser escravo disso. Sim. O Dr. Procurar. Edson, hoje à Sim. tarde, dava um exemplo, pois a Emília não assistiu, mas vai assistir e vai entender o que eu estou a dizer. Ele dizia que nós, tal e qual como a Emília, nós estamos num mundo material, não é? E nós temos, o corpo físico é material, e nós temos necessidades materiais, nós temos que comer, vestir, temos o nosso trabalho, as nossas profissões, enfim, temos todas essas questões materiais para resolver, mas que é necessário o equilíbrio, eu até fez assim com as mãos, gerir o equilíbrio entre a matéria e a necessidade do próprio ser, que é o espírito, não é? E é deste equilíbrio que vai ditar a nossa boa conduta no caminho desta existência. Concordo com a Emília, não dá para ser cortar radicalmente com a materialidade, mas também temos que ver aquilo que é para nós necessário e suficiente e mantermos esse equilíbrio do necessário e suficiente para o resto do tempo